no de hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês patrocinado, family. Estou trazendo o vídeo do canal Inferno de Dante. Dante, pra quem não sabe, né, é o... Teve que sair a série da Netflix agora, não, tô brincando, gente, é o livro e tal, Inferno de Dante. Referência aí de Ordem Paranormal, no caso, Ordem Paranormal referencia o livro. Dante também, né, referencia o livro de Dante, né. É Virgílio, é o Virgil. Interessante, né? O pai tá aprendendo, tá ligado? Eu fiquei viciado em Devil May Cry. Eu vi a série, tá ligado? Tem os seus erros, mas, né? Eu fiquei interessado em Devil May Cry. Bom, deixa o likezão. Quer dizer, vamos escrever já, deixa o like. E é sobre Pariston Hill. Cara, fala um Hill, eu já lembro de Silent Hill. Que eu também não conhecia. Vi o remake do 2 do Alan Zoka, muito maneiro. O Mistério Perfeito. Esse personagem eu acho que ele é de... Hunter x Hunter. Hunter vs Hunter. Hunter e Hunter. Hunter. Não tem outro Hunter, né? É Hunter x Hunter. Eu já falei Hunter x Hunter. Tá. Eu acho que é dele, inclusive. Eu acho que ele era das aranhas. Se eu não tô enganado. Mas eu, sinceramente, não lembro muito, velho, de Hunter x Hunter, porque eu só revi. Eu vi quando era novo, e aí eu revi depois só o arco das formigas. Eu revi só o arco da formiga. Então, o resto tá lá, tipo assim, memória da minha infância, tá lá antigo, tá lá atrás. E pode ter coisa que eu posso falar errado ou posso não lembrar, tá ligado? Mas antes, só quero agradecer aos membros do canal Gempados, tá bom? Então eu quero agradecer aí o Madara Hack, o Leozinho Amaral, o Minami, o Luiz 7, o Manel, o João Fake, o Nicolas dos Santos MTS, o Guizin, o PX Orelha, o Daikzin, o João Vitor, o Jantublay 77 e o Harley Guedes. Sem mais enrolação, meu para essa mão. E bora ver, é um vídeo grande de 35 minutos sobre o personagem, né? Bora, Quando o assunto é sobre Game arquétipos of de Thrones. personagem, pessoalmente, eu sempre tive um preferido. Já até cheguei a falar em outros vídeos no canal, mas o misterioso Esse cara é pica, tá? sempre foi um arquétipo que me fascinou, ainda mais quando visto na perspectiva de um autor ou ele tá de um mostrando contador de histórias. Porque esses personagens têm o chamado potencial escondido. São personagens o nome desse, propositalmente ambíguos que você não sabe cravar se são bons ou maus ou simplesmente cinzas. Você não sabe se quando eles entrarem esse cara em é cena, mau, ele não tem eles caráter. vão fazer um discurso e ganhar as pessoas no carisma, ou ele vai simplesmente matar todo mundo e sair de lá. Você nem sabe se ele é forte ou se ele é fraco. Eles são literalmente mistérios ambulantes. Cara, ele é fã desse cara? Por que ele só tá mostrando cena dele, mano? Que não perdem um sorriso jocoso no rosto, como se o mundo pra eles fosse uma brincadeira. E eu digo que é interessante ver pela perspectiva de um autor, porque esse tipo de personagem é um literal sonho pra quem conta histórias. Calma, olha só, eu acho que eu conheço esse cara. Não, quer dizer, eu não conheço ele. Mas, tipo assim, eu acho que eu já vi, tá ligado, uns vídeos do Inferno de Dante, eu acho, porque essa estética e essa voz dele me é familiar. A estética de thumb e a voz dele me é familiar. Então eu acho que eu já vi alguns vídeos dele, só que eu nunca tinha visto o rosto dele. É ele ali? Se você precisa adicionar na sua história um personagem vilanesco que tem que torturar alguém, esse é o seu cara. Se você precisa de um personagem que tá num grupo malvado e ele trai o cara pra se juntar aos mocinhos... Cara, parece o Dazai. Esse é o seu cara. Se você precisa de um cara que parece que é... Que tem uma mina de peito de fora ali? Fodão, mas na verdade ele é uma fraude, esse é o seu cara. E se você precisa de um cara que é todo elegante e fodão, esse é o seu cara. Ó, tem um cara bombado ali atrás, olha lá, ó. Shape Fordo. A infinidade de possibilidades que esse tipo de personagem oferece pra alguém que está contando, escrevendo, dirigindo uma história que seja, é algo que beira o inimaginável. E é por isso que esse arquétipo sempre me fascinou. Mas talvez um dos maiores representantes do arquétipo personagem misterioso sorridente seja um que está inserido em uma das melhores obras de todos os tempos e que eu não canso de falar aqui no canal, Pariston Hill, que exatamente tem o seu nome em homenagem a socialite Paris Hilton, mas eu não sei o que essa mulher... Peraí, esse aqui é o Ichigo. Ah não, esse aqui é o Chainsaw Man, velho. Fez pro Togashi, porque esse cara é assustador. E com certeza absoluta um eu lembro dos meus personagens preferidos dessa obra. Porque ver esse arquétipo na mão de um gênio das histórias que nem Togashi é literalmente um deleite. E considerando que esse vídeo está sendo postado no Natal, né? Feliz Natal. Ninguém melhor pra representar essa data festiva do que Pariston Hill, que representa o que o Natal é. Intriga em família. Que maravilha, né? Essa é a magia
magia do Cara, eu não lembro dessas cenas. Natal. A primeira vez que ouvimos o nome Perry Stonehill é no arco das Formigas Quimera, quando Morel e Nov estão conversando sobre o fato de um dos Hunters do Morel não ter comparecido na caçada às Formigas Quimera. Ó, então vamos lá. Esse personagem foi citado pela primeira vez no Arco das Formigas, que inclusive foi o que eu falei que eu revi. E eu não lembro do desenvolvimento, eu lembro dele, mas eu não lembro do desenvolvimento dele, nem da relevância, tipo aquela cena ali, eu não me lembro dela. Então, tipo assim, já deu pra ver que minha memória ela é uma parada doida, né? Maneiro. E, óbvio, eu falei que eu revi, mas, tipo assim, isso tem anos, né? Não revi, foi ontem eu vi, tá ligado? Não. Então, Nov diz pra ele que provavelmente isso é uma ação do vice-presidente da associação, que está negando Hunters de irem até a área que está sendo afetada pelas Formigas Quimera, dando só autorizações e missões para aqueles que concordem com o Pariston e entrem pra galera dele e decidam que vão votar nele na próxima eleição corrupto, para então, presidente pô. da associação. E com isso, enfraquecendo a notoriedade e popularidade de Isaac Netero, ao mesmo tempo que ele não ajuda ele em uma das missões mais complicadas e, na verdade, a última missão de Isaac Netero. Cara, o cara meteu o louco, né? Ele foi um plot. Que esse cara é um belo do filho pilantra. da puta. Porém, é no arco das eleições que Pariston Hill faz a sua verdadeira aparição. Com a morte de Isaac Netero, uma reunião do Zodíaco é convocada para definir um novo presidente. E a gente vê todos os Zodíaco aí, menos Pariston. Então, pô, ele é depois. Quando você termina de ver o Arco das Formigas, ele é o desfecho do Arco das Formigas. Aquilo é um arco inteiro? Cara, eu nem sabia que isso era um arco inteiro, porque eu terminei de ver, mas tá ligado? Pra mim aquela parte foi mais que eu tava mais anestesiado já. Porque, mano, minha mente ela apagou. Talvez eu nem tenha revisto aquela parte, talvez eu tenha parado. Vi o Arco das Formigas e parei, tá ligado? Nem continuei. Depois a parte do Gon com o pai dele e tal. Pela primeira vez vemos esse rapaz chegando atrasado. O vice-presidente era o braço direito de Netero e tem o posto de rato. Todos os Zodíaco têm seus postos baseados no signo chinês e Pariston tem um animal que combina bastante com ele. E quando ele chega, ele já senta no meio, na cadeira de maior autoridade, que seria a de Netero. Então ele fala pra eles começarem, mas o macaco pergunta pra ele por que caralhos ele está agindo como se estivesse no comando. Então ele se desculpa e dá uma de bom moço e diz, gente, pô, eu sou o vice-presidente. Então, se a gente for pela senioridade, vocês podem botar o Botobai-san nessa posição. Ou se formos pela habilidade processual, a Tidal-san, o dragão e o cachorro do Zodíaco. E é maneiro ver aqui representado no mangá como o Pariston sempre aparece, né? Rodeado dessas formas geométricas, barra flores, barra mandala. É pra dizer como se ele... É tipo a versão do Gojo. Tipo assim, sabe quando o Gojo tá pulando em flores? Aquele momento do Gojo... eu vou te matar. Que ele tá todo feliz assim, tá ligado? Eu acho que é pra passar aquela visão de que ele é um falso, né? Ele tem uma máscara. Que parece ser só uma escolha estética, mas que na verdade pode dizer muito da habilidade nem dele, que nunca foi mostrada. Ele diz que esses dois são bem mais preparados que ele. Então, se alguém quiser, vocês podem liderar. Tidal fala que recusa e diz que ele vai persegui-la de qualquer maneira. E o dragão concorda. E a galera simplesmente decide continuar a reunião mesmo assim. Ou seja, eles foram coagidos, tá ligado? Porque eles entendem que, mesmo que eles sejam competentes intelectualmente pra uma situação, eles saberiam que eles nunca poderiam dormir tranquilos porque a ratazana ia cutucar o dedinho deles, tá ligado? Ia morder o queijinho. Tem jeito. Mas se fosse o Netero botando pau na mesa, não. Porque o velho já tava idoso lá, 100 e poucos anos. Não sei a idade do Netero, tá? Tô chutando aqui. 100 e poucos anos e o pau ainda subia. Então o Netero era pica, não tem jeito. Sim. E isso já deixa um conflito. Tinha porque que ser eleições, né? Parece um cara legal, não ao parece. mesmo tempo que todo mundo trata ele como se fosse um demônio. Olha a cara de psicopata dele. Essa impressão vai fazer bastante sentido aqui. Mano, olha a cara de pilantra. Que se alguém tiver alguma objeção pra ele comandar, que levante a mão e uma galerinha ali já não era. Gosta e não vai aceita ser todo mundo cara. vapado. De qualquer maneira, ele faz a proposta. Vou me candidatar à presidência. Então, não faremos nenhuma votação. E aí ele atiça a raiva de todos os Zodíaco, basicamente, menos do Jin, que não se importa. Lá, perfeito. Vou te vapar. Caramba, rapaziada. Mano, é que eu não lembro. Eu não sei se eu já vi eles sendo fortes. Esses caras já tiveram um momento de ação no mangá pra gente saber quão forte eles são? Não faz sentido o geral tá com raiva. Calma. Olha só, o mais velho, que é o sênior ali, né?
ele mesmo falou que não queria o rato perseguindo ele. Então como é que eles dão essa de imposição de, tipo, de boladão? Sabe, ele tá impondo a pressão espiritual deles ali no momento, sendo que há poucos frames atrás o cara não queria que o rato ficasse na cola dele. Tipo, não queria arriscar. Foi o que eu interpretei, né? Sei lá. Mostrando uma confiança meio absurda que esse cara tem. Então a cobra ameaça ele, dizendo que ninguém aqui votaria em você. 11 votos. Mesmo com todos vocês, são meros 11 votos. Vocês sabem quantos Hunters existem? O presidente Netero era extremamente poderoso. Por isso ele não podia entender os problemas dos mais fracos. E o mesmo vale para todos vocês. Eu entendo a dor deles. Esse é o tipo de presidente que eu serei. É o Falácias. Caralho, é o Sukuna? Cara, será que a galera não pega um pouco pesado demais? Porque é a primeira vez que a gente conhece todo mundo do Zodíaco. Então será que todo mundo é escroto aí? E só ele é o bonzinho? É gente boa, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele é um cara extremamente político que não deixou Hunters irem até as primeiras quimeras. Qual é? Não, quando você sabe disso, porque não votaram nele, você já sabe que ele não presta. Como é que ele bota a eleição dele acima do bem mundial? Porque a formiga é passar pique em geral. Cara, não, esse cara é... Olha, cara, ele é o único sorrindo numa mesa de pessoas discutindo. Esse cara é político, ele não presta, cara. Ele é o único sorrindo. O símbolo dele é uma ratazana. É desse cara, mas será que a galera não tá pegando um pouco pesado demais? Então o Miss Aiston, o Hunter criminal, o boi do Zodíaco, fala ali 18 pessoas. Você sabe o que significa esse número? Esse é o número de Hunters desaparecidos em campo nos 3 anos desde que você se tornou vice-presidente. Em nossa profissão, risco de morte é algo comum, mas para um Hunter ser declarado desaparecido é muito mais grave do que ter uma morte bizarra. Antes de você pegar o cargo de vice-presidente, a média anual era de 0,6 pessoas. Caraca, sumia só parte da pessoa, tá ligado? O resto ficava aparecido. Eles encontravam só 2/5 da pessoa. 3/5 da pessoa sumia. Agora essa média Doideira. é 10 vezes maior. Você tem algo a dizer a seu favor? E ele diz, que número infeliz, lamento. Se eu me tornar presidente, com certeza esse número será reduzido. Fazendo o Miss Aiston ficar puto. E a gente vê que esse cara, na verdade, é bem cínico. Então Jin interrompe e ele ajudou a galera a encontrar o trabalho CLT, pô. Geral queria desistir de ser Hunter e ele levou esses desaparecidos pra trabalhar CLT, cara. Vou levar em frente o legado do velho. Então o Pariston joga abaixo e diz que seu filho tá numa... Caraca! Ele ameaça o filho, ele ameaça o Gon. Que pilantra, cara. Calma, eu não lembrava. Caraca. Mano, olha que vagabundo, cara. Pera aí. Ele é imbecil, o Gin? Calma. Seu filho, ele está numa situação difícil, não é? Foi o que eu ouvi dizer. Talvez eu deva visitá-lo? Claro! Isso com certeza o deixaria feliz. Não, ele vai falar alguma coisa. Ele vai ameaçar o cara. Difícil, né? Talvez eu deva visitá-lo? E Jin diz, claro, isso com certeza o deixaria feliz. Duvido que ele me note. Ouvi dizer que ele tá inconsciente e quase morto. Mas talvez eu devesse ir, né? Se eu fosse, ele morresse antes... Talvez eu não devesse ir, né? Se eu fosse ele morresse antes de eu chegar, seria perda de tempo. Seria perda de tempo. E agora ele começa a mostrar suas garras mais aparentes. Vá. O Gon não vai morrer. E esse, para os leitores e telespectadores, é a primeira interação mais calorosa que nós vemos desses dois. Que delícia! Uma das melhores dinâmicas de Hunter x Hunter. De qualquer maneira, a votação para o novo... Caraca, eu lembro dessa frase, ele não vai morrer, mas eu não lembro de ver essa conversa. Mas eu terminei Hunter x Hunter, pô. O presidente começa. Eu lembro, porque a última cena que eu lembro de Hunter x Hunter, fielmente, é o Gon com o pai dele numa árvore, eu acho. Eles escalam algum lugar lá pra... Eu não sei se é uma árvore. Eles escalam algum lugar lá pra olhar os céus, eu acho. Eles têm um diálogo lá. Envolvendo todos os Hunters e consiste de maneira que todos aquele cara é enorme. têm que 95% votar. dos Hunters, na verdade, não é necessário todo mundo. Tá. Não pode ter abstenções. Além disso, para ser eleito, o candidato tem que ter mais de 50% dos votos. As eleições... Então, pra ele não ser eleito, é só muita gente não votar. Pronto. Aí cancela, não? Pra o cara, pô, pilantra... Putz, ele venceu! Que isso, ele venceu. Caramba, que droga. Que isso? Cadê o Gin? Cadê o Gin? Ué. Gon, Hanzo e outros. O Gon Gon.
ser eleito, o candidato tem que ter mais de 50% dos votos. As eleições vão acontecendo e Pariston sempre se mostra na frente do ranking. E é importante notar que nessas eleições... Kaito? Como é que o Kaito... Kaito? Deve ser 8 Kaito, né? Votos nulo 45, ausência 33, participação 88,2. As condições não foram cumpridas. Ocorrerá uma nova... Ai, que bom. Todos os Hunters votam ao mesmo tempo que todos os Hunters são candidatos. Então é por isso que pessoas como, por exemplo, o Gon têm pelo menos um voto. Porém, como diz logo ali embaixo, as condições não foram cumpridas e ocorrerá uma nova eleição. O primeiro lugar não tem mais 50% e teve inúmeras abstenções. Então a Tidal, que é a concorrente mais forte contra o Pariston, começa a perceber esse cara. E essa é uma das interações mais... Eu lembro dessa cachorra. Literalmente, né? Ela é uma cachorra. Eu acho que ela parece ser uma cachorra, né? Gás desse arco. A perspectiva dela em relação ao Pariston e como a gente vê esse personagem se criando no nosso imaginário junto com ela. Uma besta incontrolável. Por que o presidente escolheu alguém assim para vice-presidente? E eu adoro a forma como o Pariston é representado no mangá. Cara, mas eu acho que ele escolheu justamente porque ele sabe que o cara é perigoso, pô. Não, justamente porque pra manter o inimigo mais perto possível. O Netero, imagino eu, que não pensou que ele fosse ser derrotado em algum momento e aí assim ele ia manter o cara preso, né? Apesar que mesmo assim o vice-presidente conseguiu fazer 6 pessoas sumirem. Então é doideira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Além daquelas mandalas e tal, os olhos dele sempre são totalmente pretos, como se não houvesse vida ali. Fosse algo alma. Que quase caísse no Vale da Estranheza. Então nós Pior vemos um pequeno flashback da justificativa de por que Netero escolheu Pariston para vice-presidente, dizendo que se ele escolhesse alguém que concordasse sempre com ele, seria bem chato. E Pariston é o tipo de cara que ele menos gosta. Eu quero um cara assim, do meu lado. A terceira eleição acontece que ele menos gosta. Tá. Eu quero um cara assim, do meu lado. Outro ponto que eu ia falar é porque eu acho que o Netero, sei lá, o Netero, eu não lembro assim, ele é uma pessoa boa, no total, tipo, eu lembro que tinha uma parte dele lá com técnica e tal, ele parecia ser um cara honrado, beleza. Mas ele é uma pessoa, vamos supor, 100% boa, porque tem um diálogo dele com a formiga lá, que dá a entender que ele é um cara que gosta de lutar, né, batalhar e tal, e poder e tal. Isso certamente leva você a pensar que ele busca um certo conflito, de algum modo, ele gosta de ser desafiado. Isso implica que ele não tá num estado de budismo, né, tipo assim, um estado elevado, porque ele busca um confronto. Significa que ele não tá com a mente 100% em paz, de certo modo. Ele tem interesses na vida, sabe? Ele tem coisas que interessam ele, no caso combate. Foi o que eu tinha entendido na época. Então me fez pensar assim, na verdade ele não é uma pessoa 100% boa, ele não é tipo assim, um exemplo máximo de ser humano, eu acho. Era uma dúvida é um pensamento que ficava na minha cabeça em relação a ele, depois de um tempo. Tipo assim, ele é um personagem maneiraço e tal, e ele com certeza é melhor do que muita gente, mas eu acho que ele não era, tipo assim, o bom samaritano, tá ligado? O exemplo 100% de bom samaritano. Alguma parada assim. Ou ele era meio exótico, pelo menos. Mas, pô, se ele visse o brother como uma ameaça, ele podia só vapar o cara, né? Quem é Hunter tem permissão pra vapar, não tem? Não é isso? Quando tu é Hunter, tu tem permissão pra vapar os outros. Não era? Ou seja... E daí? Vamos supor que aquele mano ali vapou 6 Hunters. Tanto faz. Ele pode fazer isso, não pode? Cara... Pariston é o tipo de cara que ele menos gosta. Eu quero um cara assim, do meu lado. A terceira o Netero podia vapar acontece... esse cara se ele achasse que esse cara é uma ameaça. De novo, ela não compreende as condições. E além... Calma. Isso é tão estranho. 68 eleitores ausentes, participação de 89. Além disso, o número de ausência aumentou. Mais pessoas se absteram de votar. Óbvio, eles não são burros. Então fala que o que ela odeia sobre o Pariston é como ele aceita e sugere... É como se ele gostasse dos obstáculos e problemas, é verdade. O que eu odeio sobre o Pariston é como ele aceita e sugere condições que lhe deixam em desvantagem. Condições que lhe deixam em desvantagem. É como se ele gostasse dos obstáculos e problemas. Ele é parecido com Netero, mesmo que só nesse ponto.
E é isso o que eu mais detesto. Então, como forma de fazer com que as ausências não continuem a aumentar, ele diz pro Zodíaco fazer um discurso para todos os Hunters, para que eles mostrem que essa eleição é muito importante para a raça humana. E vendo isso, Tydael reitera: isso é o que eu mais odeio em você, Pariston. Como se mesmo diante de uma desvantagem, o mais importante... Cara, não podemos exibi-lo na tela de computador ou na internet para o mundo. Precisamos olhar todos nos olhos. Dar a eles nossas vozes, nossas almas. Cara, não, mano, pra que vocês precisam de um presidente? Qual é a função do presidente Hunter? Eu não lembro. Ele é o presidente Hunter, mas o que ele faz em si? Qual é o papel dele ali? Para a raça humana. E vendo Quais isso, são as decisões que ele toma? Reitera: isso é o que eu mais odeio em você, Pariston. Porque o Netero chamou gente pra ajudar ele. E o Netero era o presidente. E mesmo assim, o vice-presidente negou pessoas para ir ajudarem o Netero. Como é que o vice-presidente consegue negar algo que o presidente pede? Como se mesmo diante de uma desvantagem e obstáculos imensos, ele continua sorrindo. O discurso do Zodíaco então acontece, e Pariston começa ali falando e blá 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 blá. E nós vemos os dois principais competidores. Pariston Hill, um Hunter 3 estrelas, atual vice-presidente, que... Hunter 3 estrelas. Hunter 3 estrelas. O que isso significa? Seu lema é uma associação Hunter gentil. Cara, esse cara... Vou nem falar o que ele... Ai, esse cara aí, cara. Ai, ele prega o amor. Acaba com causadores de problemas por todos os lugares. E o seu lema é uma associação Hunter gentil. E Tydael Yorkshire, também uma Hunter 3 estrelas, que é o cérebro do Zodíaco, e acaba com causadores de problemas por todos os lugares. E se você não sabe o que é um Hunter 3 estrelas, é o seguinte: eu não sei. Se uma pessoa fizer feitos extraordinários em um único campo, ela se torna um Hunter 1 estrela. Para ganhar 2 estrelas, você tem que ter alunos que ganhem 1 estrela, além de expandir o seu compêndio de habilidades. E o Gin tem 2 estrelas? O Gin tem 2 estrelas? Por isso que ele mostrou o Gin. O Gin é o Javali. Moleque, ou seja, se o Gin tem 2 estrelas, o Gin é mais fraco do que o Ratazana. Ou não, não necessariamente, né? Alunos que ganhem 1 estrela, além de expandir o seu compêndio de habilidades. E para ter 3 estrelas, você tem que ter feitos extraordinários em vários campos diferentes. Pô, esse pilantra é forte, cara. Cara, esse é o doideira de Hunter x Hunter, né? O One Piece também tem um pouco disso. Tu olha pra um personagem desse aqui, bunda mole pra cacete, todo esquisito, todo frouxo, e aí tu vira e fala, cara, tá ligado? Se isso fosse em Devil May Cry, tu provavelmente olharia e falaria, cara, o Dante vai te meter numa porrada gostosa, tu vai te sentar-lhe o cacete, tu vai ficar todo quadrado no chão. Mano, mas em Hunter x Hunter não. Aparece um cara todo esquisito, um cara que, mano, sofria bullying todos os dias da vida dele, a mãe dele fazia bullying com ele, e aí no final, aquele cara... com o Nen dele, ele é o cara mais pica de não sei o que, tá ligado? Não necessariamente. One Piece é a mesma parada. Às vezes são os personagens todos esquisitos. E o cara é apelão demais. O cara é muito forte. O cara é muito sinistro. E o design do cara faz ele parecer bucha. Então, com isso, dá pra ver que Pariston Hill não é qualquer porra. Não é só um engraçadinho que fala bem. Ele é, de alguma forma, bem poderoso. Uma figura praticamente lendária nesse mundo de Hunter. Que bizarro, Tydael, cara! Então fala com Jin e diz... A cachorra também, velho. A mina é um cachorro, cara. A mina é um cachorro. É um cachorro com um vestidinho, cara. E ela é pica, tá ligado? Aí tu olha o Gin. O Gin todo Ed, todo... eu vivo no mato. Eu sou meio Musashi Miyamoto. Eu como terra. E eu faço cocô num potinho. Eu faço cocô ali no chão, tá ligado? E limpo a bunda com folhas. Eu sou hardcore. E ele só tem 2 estrelas, aparentemente. Eu acho que tem, né? Porque mostrou ali. Não sei se tinha correlação a imagem com o que ele tava falando, mas imagino que tenha. Pô, aí tu fala que o Gin, todo com aquele design dele boladão, tem menos feitos do que a mina que é um cachorro. De óculos. Tá ligado? Diz que ele vai embora. Parece a Chapeuzinho Vermelho. Quer dizer, parece o lobo mal vestido de vovozinha invertido. É a loba mal. Amanhã. Então ele tá abandonando o filho e a eleição. Afinal, mesmo que o Jin queria se candidatar, ele é bem mal visto pela maioria dos Óbvio Hunters. que é! Ele não ele é vagabundo. Não construiu a imagem dele como uma pessoa decente. Ele é todo, tô nem aí, despreocupado. E ele não chegou ao pódio. Eu não sei o que se passa na mente do Pariston. Como posso vencê-lo? Então vá pra ele nas escondidas. Ah, nossa, o Pariston foi de comes e bebe, gente. O que aconteceu com a concorrência, hein? Ai, ai.
Jin diz que Pariston não tá pensando em vencer. E ele também não tá pensando em perder. E é por isso que Ele não quer ganhar nem perder. Quer dizer, ninguém vai ganhar ou perder. Quer dizer, vai todo mundo perder. ele é tão poderoso. Na sua mente, se alguém pensa que vai vencer, isso a deixa mais forte. Ele E não você está pensa! errada. Ele não pensa então. Isso é verdade. Mas Ele é por desliga o isso que é cérebro. tão fácil entendê-lo. Literalmente, Porque não tem você jeito. É o Pariston. sabe o que precisa pra vencer. Especialmente quando se trata de um jogo de coleta de votos como esse. Pariston conhece esses dois lados. Ele já te encurralou. Ele sabe exatamente como você pensa, seu próximo movimento e o que você vai fazer depois. E ele não tá pensando em vencer mesmo sabendo disso. Imbatível, não é? Ué, mas aí o que ele quer então, tá entendendo? Se ele não quer vencer, ele não quer perder, o que ele quer? Ele não quer ganhar nem perder. Ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo... Ele não tá pensando em vencer, mesmo sabendo disso. Imbatível, não é? Pariston provavelmente tentará diminuir Cara, a isso tá maneiro. porcentagem de votos. Ele tem uma voz forte entre os Hunters temporários, então ele vai fazê-los se absterem de votar. E por Ele quer criar um motim, ele quer criar um caos, ele quer que a ordem não prevaleça, não exista um líder central. Ele não quer que ninguém tenha um comando, ele quer que os Hunters fiquem avulsa, sem um centro. Cada um por si. Cada um age da sua forma, não tem regulamento. Não tem ninguém. Não tem uma regulamentação da situação. É isso? Será que ele quer? Porque. Mas não faz sentido. Calma, não, pode fazer sentido, mas eu falo assim, o Pariston mesmo, apareceu um diálogo dele pensando assim, caraca, ele falou, nossa, né, tipo assim, ele não falou nossa, mas ele tipo assim, ele falou, caraca, o número de pessoas que estão deixando de votar aumentou, né, o número de votos, não sei se era nulo, ou se eram pessoas que não tinham votado, não tinham comparecido, aumentou. E aí, tanto que ele propôs o discurso pra reverter essa situação. Mas ele agora o Gin vira e fala, Pariston provavelmente tentará diminuir a porcentagem de votos. Tipo assim, ele quer diminuir quantas pessoas estão votando? Ele quer aumentar o número de ausentes? Por que caralhos ele quer estender a porra Se absterem de da votar. votação e absterem de votar? E por Ué? que caralhos ele quer estender a porra da votação? Por quê? Simplesmente não faz sentido, né? Mas Jin logo explica. Ele quer se divertir. Ele é como o Netero, ou eu. Ele fica entediado com facilidade. E ele é como Netero e eu. Ai, Gin, você se inclui, você é o pica, né? Você cala a boca, 2 estrelas, medíocre. Eu sou 5 estrelas. Mas Sou um restaurante. ele é implacável. Nesse momento, Jin fala pra Tidon uma das informações mais importantes da história de Hunter x Hunter. Aquele é o gato da Alice, não, né? E que com certeza será usada nos próximos capítulos do arco atual no mangá. No dia em que o Netero, explodiu, se sacrificou pra matar o Meruem, 100 grandes dirigíveis da Associação Hunter se dirigiram 100 Goruto grandes do Leste. dirigíveis da Associação Hunter se dirigiram aonde a confusão toda aconteceu, que era Goruto do Leste. Eles pegaram por volta de 5.000 casulos. Casulos híbridos que as formigas quimera deixaram. Cada um deles pode usar NEM e provavelmente já chocaram. Pariston quer brincar com eles. Ele quer um grande jardim para brincar. E o dia X é o dia do próximo Exame Hunter. Então a gente vê... Caraca! Ele quer... Ele quer adiar a eleição. Mas o que a eleição tem a ver com isso? Ele quer botar as formigas que chocaram pra provavelmente ser oponente dentro de algum lugar do Exame Hunter. Provavelmente é isso? Só que, mano, pra que esse brother precisa adiar a eleição pra isso? Ver o quanto esse Ele é o trolei, ele é o KKKJ. personagem é perigoso, manipulador e que tem planos muito bizarros. Porque ele é uma pessoa que, como o Jin disse, não quer, na verdade, ser tanto um presidente assim. Ele virtuoso, quer brincar. virtuoso. E alguém que vê o mundo dessa maneira é simplesmente assustador. Alguém Gelado que não e tem o mínimo calculadora. de conceito de seriedade e ver a eleição para presidente da Associação Frigobar e Hunter matemático. como uma mera brincadeira. É algo inimaginável, algo semelhante, por exemplo, com o Hisoka. Mas Pô, mas se o Netero também tinha esse pensamento, tá ligado? Se o Netero também era assim, ele também via a situação como uma mera brincadeira. A única diferença era a idade. Isso. Surpreendente, o velho já todo velho e ainda tava com o pensamento de querer brincar. Hisoka pelo menos se concentra em Com lutar. Ele não se importa com tramas políticas e o caralho, mas Pariston
Pariston gosta bastante disso. Por causa de Leório ter socado o Jin, a popularidade dele aumentou pra caralho. E no discurso Leório, né? para ser novo presidente, ele só implorou para que os Hunters ajudassem o Gon. Se tiver alguma coisa que vocês podem fazer, por favor, façam. Tendo seu discurso como só esse. Ajudar o moleque que tá na UTI, considerando que nesse momento a Nanika ainda não soltou. Eu lembro disso. Isso eu lembro. Isso era muito pica. Essa cena é muito pica. Quer dizer, a cena do... Ah, qual é o nome dele? Acabou de falar, cara. Do mano dando soco no Gin e fazendo... Só esse. Ajudar o moleque que tá na UTI. Eu adoro lealdade nos animes. Lealdade nos animes é um bagulho lindo de se ver. É muito bonito, E cara. considerando que nesse momento a delícia. Nanika ainda não salvou ele. Então, vendo o discurso do Leório, Tidal percebe que foi por isso que o Jin não desviou daquele soco. Naquele momento você pensou, esse cara deve ser capaz. Ele pode se tornar um bom presidente, contanto que o ajudemos. Então Pariston caminha calmamente para fazer o seu discurso e Tidal acredita que ele tá fudido. Afinal... Calma, você está acabado, Pariston. Não importa o que diga daqui pra frente. Ele vai fazer um discurso apoiando o outro, bro. Do nada ele vai meter esse louco. Meus 87 votos, os 72 do Mizai e os 52 votos sem dono. Eles todos se juntarem aos 95 votos do Neon. Se eles todos se juntarem. Os votos dela, os votos do Mizaiston e os votos sem dono, se todos esses votos foram transferidos para o Leório, que tá com a popularidade nas alturas, isso dá mais de 50%. Isso daria um total de 351. Leório será o 13º presidente. Porém, Pariston, no seu discurso, indica o Mizaiston para ser o novo presidente. Como se ele abandonasse a sua corrida para a presidência e levasse as pessoas que votarem nele, votarem em Mizaiston, atrapalhando completamente a votação. Quem era Mizaiston? Calma. Olha só, meus 87 votos, os 72 do Mizai. Mizai deve ser a abreviação de Mizaiston, né? É só o Mizai, que já tinha 72 votos e agora tem os votos do Pariston também, botar pra votar no Leôncio, né? No Leório. No Leório. Mas o cara vai subir a cabeça, ele vai querer ser presidente e não vai querer dar os votos pro Leório. Porque não tem mais o inimigo em comum. Antes, ele daria os votos dele pra vencer o inimigo em comum, o Pariston, que é um pilantra, vagabundo. Mas, agora que o Leório não... Como é que é o nome dele, velho? O Pariston não tá mais na jogada. O brother, o Mizai, que agora tem os votos do Pariston, inclusive, não vai querer mais dar ele pro do Leório. E vai falar, eu seria o jogador. Vai querer botar o pau na mesa. Esses votos foram transferidos para o Leório, que tá com a popularidade nas alturas. Isso dá mais de 50%. Leório será o 13º presidente. Porém, Pariston, no seu discurso, indica o Mizaiston para ser o novo presidente. Como se ele abandonasse a sua corrida para a presidência e levasse Corrida as dos pessoas ratos! que votarem É a corrida dos ratos! nele votarem em Mizaiston, atrapalhando completamente a votação. I am the storm that is approaching. Ó, Leório, votos do Leório, votos da Tidal, votos do Moro, votos do Teradin. Pariston, Hunters temporários executivos, pessoas que amam Pariston. Pessoas que... Mizaiston, votos do Mizai e votos do Pariston. Shadow, votos do Mizai. Quê? Isso significaria que a eleição se estenderá e não será diferente do meu objetivo. Serão divididos, provavelmente assim. Como os votos seriam divididos? E fazendo isso, a eleição... Ué, como é que o Mizaiston tem os votos do Mizai e a Shadow tem o voto do Mizai também? Ué, Mizai tá parcelando os votos? Não se estenderá. As condições não serão encontradas. As pessoas que têm os votos do Mizai vão votar em duas pessoas diferentes? Cada um... Quer dizer, um grupo vai dividir o voto. Sei lá, 500 pessoas do Mizai vai querer votar no Mizaiston e outras 500 do Mizai vão querer votar no Shadow. E vendo esse monstro da manipulação de massas, Mizaiston vê que ele é claramente alguém do lado negro da sociedade. Não podemos deixar ele fazer o que quiser com a associação. É uma inteligência tão maligna que intimida até mesmo um Zodíaco. A 8ª eleição... Cara, mano, tinha que fazer que nem pombo. Ir na frente desse cara, defeca na mesa e vai embora, tá ligado? Depois se tu fala, esse cara não vai tancar, ele não vai entender. Ele, o jeito da manipulação, defeca e joga o cocô na cara dele.
Ele não vai fazer nada. Desculpa, passei do ponto. Foi mal. Foi mal, passei do limite. Foi um limite que eu cruzei aqui. Desculpa. Foi um bagulho aqui muito além. Foi mal. Fechada e a jogada de Pariston funciona. Como é que o Pariston tá em cima? Como? Como o Pariston tá em cima? Se o Pariston deu os votos dele. Ué, como é que o Mizai só tem 58 se o... E Leório só consegue 44%, não passa de 50% e ele não vira presidente. Porém, há um grande momento desse arco. Nanika barra Luca cura Agon e a pressão daquele poder ancestral proveniente provavelmente do continente negro é sentido pelo Zodíaco. Então Pariston, vendo isso, ele fala que provavelmente a eleição já acabou. Porém, ele tem uma pergunta ao Leório. Por favor, me diga mais uma vez. Pô, não entendi o que tem a ver. Nanika barra Luca cura Agon e a Cara, ela jogou essa rajada de poder pra curar o garoto, eu não lembrava disso. Pressão daquele poder ancestral proveniente provavelmente Mas o Gon tá sem nem, não tá? Continente negro é sentido pelo Zodíaco. Então o Pariston, vendo isso, ele fala que provavelmente a eleição já acabou. Porém, há uma pergunta que eu gostaria de fazer, Leório, agora que eu tenho a chance. Por favor, me diga mais uma vez o que você fará depois que você é o novo presidente. Vou dobrar a meta. Porém, ele tem uma pergunta ao Leório. Por favor, me diga mais uma vez. O que todo mundo vai ganhar whey protein e creatina de graça! E Leório diz: bolsa whey, bolsa aí, farei com creatina. que todos os Hunters deem tudo de si para salvá-lo. E... pô, ele é egoísta. Cara, como assim, cara? Como assim, cara? Você é burro, cara? Como é que você quer ser presidente pra isso, cara? Galera, olha só, vou ser presidente porque eu quero que todo mundo dá aquele donatezinho, tá? Eu vou virar presidente porque eu vou fazer uma stream, quero que geral dê aquele donate. E isso é tudo. Mas você não pensa em outras coisas, na reestrutura da associação. E Leório fala, aí. não, eu honestamente nem sei porque eu tô aqui. Então ele interrompe tudo e diz que ele gostaria de fazer uma votação. Ele vai votar, ele vai votar no... repensar o 10º mandamento e o exame Hunter. Eu gostaria de pedir a abolição do regulamento atual do exame Hunter. Do nada ele puxa uma votação extremamente importante e com o poder de vice-presidente ele pode fazer isso. Pode? Mas na verdade ele só faz isso pra ganhar tempo. E Tidal percebe. Tempo pra quê? Pra que tempo, cacete? Não tem, o que tava acontecendo? Já... tinha tempo, a eleição já tinha sido cancelada. Eles perderam a reeleição de novo. Deu menos de 44. Pra que o cara quer mais tempo? O cara que queria tempo. Tipo assim, eu explodo uma cidade. A cidade foi explodida, gente. Isso vai demorar, isso vai dar uma polêmica de dias. Tá ligado? Vai dar um trabalhinho. No mesmo momento que eu explodo uma cidade, eu já vou lá e explodo outra. Eu tô gastando tempo. Não ganhando. Porque eu explodi duas. Eu podia ter explodido uma, esperado o tempo da polêmica acabar e explodir a outra. Não explodir as duas de uma vez. Mas aí ele vai... Por que ele faz isso? Mas na verdade ele só faz isso pra ganhar tempo. E Tidal percebe isso. E fala que ele controla... Eu pensei que ele ia votar no Leório, tá ligado? Tipo assim, caraca, esse cara é pior do que eu. O moleque que quer ser presidente nem sabe o que vai fazer. KKKKK. Vou votar nele. Eu pensei que era isso que ele ia falar. Não. Gente... a Constituição aqui, vamos mudar ela. As emoções. A regulamentação, né? Mas vocês dos entenderam. outros, abusa das regras e escolhe fazer coisas que nós odiamos. Caramba! E como Pariston queria, Gon chega Ele vai fazer uma pá de diamante no Minecraft. Gon, você me deixou preocupado. no centro joga. que está acontecendo a votação, totalmente escurado, fazendo que toda a retórica de união que o Leório fez para todo mundo se juntar para salvar o Gon caísse por terra, visto que ele está curado. Tidal percebe isso e confirma. Estamos acabados, we are over. Cara, mas não faz sentido o pessoal Hunter querer se juntar por uma pessoa. Porque é legal, é interessante e tal, mas é um pensamento muito egoísta, cara. Que isso, gente? Aí acabou, salvou o Gon, e aí? Dobre passo pro próximo, a presidência? Qual que é isso, cara? O Pariston queria guardar o Leório para o final. Com isso, o Leório perdeu sua motivação e seu apoio para se tornar presidente. Caraca, ele fez isso pra o Leório. Ele fez isso, mas o Leório iria saber anyway. O Leório viraria presidente. Depois que ele descobrisse que o Gon virou, ele ia meter o pé, sei lá.
Ah, velho. curado, ele simplesmente não vai querer se tornar presidente. Putz. Então ela, puta, pergunta pro Pariston quando que ele começou a imaginar que as coisas seriam assim. E Pariston diz que ele não tem essa habilidade, as coisas apenas acabaram sendo assim. Cara, o Mas poder Shido dele é sorte, o poder dele é sorte, deve ser isso. insiste e fala que ela quer muito saber. Então Pariston diz que foi quando Jin disse que seria candidato. Lá naquela reunião do Zodíaco dele falando com Pariston e aquele atrito inicial acontecendo, foi nesse momento que ele previu como essa eleição ocorreria. Sim, sim. Eu tava atravessando a rua, uma senhora virou pra mim e falei, caraca, você lembra o meu netinho. Naquele mesmo dia eu sabia que eu ia ganhar na loteria quando eu jogasse na raiz quadrada cúbica de 327, entendeu? Entendeu? Eu tive uma visão. Quando a senhorinha falou comigo, cara, mas se eu atravessar essa rua aqui agora, sem olhar, de costas, tentando imitar o Michael Jackson e falar, au! Eu vou ganhar na loteria na raiz quadrada cúbica de 1827. Sim, foi isso aí. Apenas o fato do Jin dizer Foi. que o Gon não morreria me fez notar que havia uma maneira de curar o Gon. Ah! Pô, mas o Gin sabia? O Gin sabia disso? Que o Killua foi lá buscar a irmãzinha? Não sabia, pô. Sabia? Então eu sabia que se eu tentasse colocar o Gon na eleição, eu não venceria. Então eu sabia que se eu tentasse colocar o Gon na eleição, eu não venceria. Porém, eu ouvi dizer que um amigo estava arriscando a vida para salvar o Gon. E tudo finalmente se encaixou. Foi apenas há alguns instantes que eu descobri que venceria. Quando eu senti aquela aura. Quando ele sentiu a Luca curando o Gon. Nesse momento que ele sabia que Leório não era mais um competidor. O amigo dele salvou o Gon. Foi o que eu pensei. Tidal fica puta, dizendo que essas eram suas únicas informações pra Cara, prever tirou da bunda, velho. Tirou do roteiro. Você está dizendo que acreditou que alguém que nem conhecia, alguém que nunca havia visto. tudo isso? Como assim, cara? E Você tá alguém? dizendo que acreditou em alguém que nem Caraca, conhecia, alguém que nunca tinha visto antes. É o rei no da caso, fé. referindo ao amigo do Gon, o Killua, que fez todos os movimentos pra curar ele. Eu confio no Jin como um adversário. Aquele era um amigo, o qual o Jin pensou ser bom o suficiente para confiar seu filho, correto? Eu acredito nele. Claro que sim. Caraca, ele usou o seu adversário como seu aliado nesse momento. Caraca, top 10, né? Top 10 dos top 10 dos top 10 dos animes. Mostrando que ele tomou como verdade absoluta que o Killua Aqui ele ficou bonitão, tá? Ele ficou bonitão aqui, olha só. realmente conseguiria pelo fato do Jin ficar Aesthetic. tranquilo e não se mexer, mesmo com o Gon naquela situação. Então, Ou seja, pode denunciar alguém, esse doente. A culpa é do Gin, tudo tinha que ser. Não foi pai, não pagou pensão, ainda por cima vai lá e ferra. Já não ajudou o filho, ferrou a infância do moleque. Ainda por cima vira e agora ferrou a presidência. Parabéns, é o Gin mesmo. Onde passa tá fazendo besteira. Estão olhando o Gon, que é um Hunter que ainda não votou, pergunta pra ele. Tenho toda certeza que vocês gostariam de ouvir. Tenho certeza que todos vocês gostariam de ouvir. Que todos gostariam de ouvir você anunciando o seu voto aí de onde você está. Falando nisso, o ex-presidente Netero derrotou o Rei das Formigas e foi para o seu sono eterno. Cara, que tá dormindo. Cara, que vagabundo, né, velho? É só. Ele botou o dedo na broca, né? Esqueci o nome. Tá ligado? Ele precisa de um beijo de amor verdadeiro agora. Em mim, Pariston, ou no candidato Leório, quem você acha que está mais apto a ser o próximo presidente? Quem será o próximo presidente? Ele fala. Ele Eu, já ou pulei Leório? colorado. Gon, siga a sua intuição. Siga o seu coração. Escolha um de Ó, nós. ele vai Então, sentir o vamos cheiro, falar, ó. Ele vai sentir o cheiro, ó. Sim, digo, o Leório quer ser médico, ele não pode ser presidente. Cara, aí, Gon, seu nariz tá funcionando não, seu burro? O Leório, ele queria ser médico, então ele Gon. não pode ser presidente, né? Ah, e com Gon. isso foi decidido. Com a Gon, que isso? 72? Que isso, gente? O mal venceu. cura do Gon, o Leório obviamente perdeu votos. E Gon, tu não sentiu o cheiro da maldade no cara? Pariston tem uma Cheiro de peixe vitória de podre? 72% para ser o novo Que presidente isso? da Associação Hunter. Eles Então, perderam. como novo presidente, ele faz seu pronunciamento, ele declara Tidal como a sua vice-presidente e em seguida desiste da posição de presidente. Ai, trolei. Esse cara é um pilantra. Olha esse filho da mãe, velho. Que esse cara... Esse cara tá de gracejo, cara. Ele acha que, mano, a presidência é mais um dia de aula normal. Olá, pessoal. Agora eu apresento... o comandante de turma, velho. É o que vai escrever no quadro, tá ligado? O professor sai de sala, ele
vai escrever no quadro ali para o nome das pessoas, mas ele vira e começa a trollar. Olá pessoal, agora eu me apresento a vocês como o 13º presidente para só gostaria de começar com um anúncio importante. Eu escolho a Shadow Poodle como minha vice-presidente. Em seguida, eu desisto da minha posição como presidente, fazendo com que Tidal se torne a presidente. Tidal fica puta. Ela vira presidente por causa disso? Não faz sentido isso. Ela é vice. Ela é vice. Ela não tem que virar presidente. Da mesma forma que ele era vice e não virou presidente instantaneamente. Senão ele poderia ter virado presidente instantaneamente. Não era pra ser... Oxi. Não era pra Tidal virar, pô. Presidente. Tidal fica puta. O quanto você tem que insultar alguém até ficar satisfeito. Você tem que insultar alguém pra ficar satisfeito, seu filho do ar. O motivo para eu aceitar ser vice-presidente não foi por querer me tornar presidente. Eu só queria me meter no caminho do presidente. Netero gostava muito de lidar com os problemas que eu causava pra ele. Eu só queria brincar com ele. Caraca, ele tá triste. Eu ia falar isso, mano. Quer dizer, eu ia falar isso agora, né? Eu cheguei nesse raciocínio só agora. Eu não lembro disso no anime. Caramba, agora eu gostei desse personagem por algum motivo. Quer dizer, mas ele fez pessoas sumirem. Pô, a forma que ele brincou com o Netero foi... Olha só, Netero, eu sumi com 6 pessoas inocentes. Quer dizer, eles eram Hunters, não necessariamente inocentes. Mas olha só, Netero, eu sumi com 6 Hunters. Tenta achar eles aí, esconde, kkkkkk. Onde é que eu escondi os corpos? Acha aí, tá ligado? Aí o Netero, ai que legal, por isso que eu te botei como vice, pra brincar de achar corpos. Então ele olha pra Tidal chorando, mostrando que ele realmente se importava com o Netero. Reforme os 10 mandamentos e o exame Hunter o mais depressa possível. Se eu ver a sua associação ficar chata, eu voltarei para brincar, dessa vez de verdade, o mais depressa possível. Tidal, se eu ver a associação ficar chata, eu voltarei para brincar. Dessa vez. Wix Caramba, te dá o poder tomei da um ad. inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades empresariais. De verdade. Com esse arco introdutório, dá pra ver muito bem a forma como Togashi trabalha esse personagem. Nós sabemos o porquê ele faz o que faz, ele tem a parada da brincadeira, ele quer brincar, ao mesmo tempo que ele tem muitas facetas que demonstram humanidade em alguém que muitas vezes não tem. Isso faz com que o Ele perdeu a motivação, né, então? mistério que é Pariston Hill só aumente. E faz com que ele tenha uma das características principais para esse tipo de personagem dar certo, que é ser cativante, ser intrigante. Um personagem que o público sabe tão pouco. Geralmente é difícil de se conectar, das pessoas se importarem com ele ou quererem ver ele mais vezes. Mas Pariston é trabalhado de uma forma que a gente quer ver mais dele. A gente quer ver o passado desse cara, a gente quer ver o porquê realmente... Cara, eu vou te falar, eu não quero ver o passado dele, tá ligado? O passado dele não me interessa, mas eu queria ver o quão forte ele é. Talvez a motivação dele... Não, motivação não, porque a motivação dele é trollar. Mas, sei lá, ver o potencial desse personagem, o quão forte ele é... É porque... Não sei, mano. Ele é assim, e toda vez que ele aparece em cena, é a expectativa disso ser respondido. E o melhor disso é que isso nunca é respondido. E na verdade é isso que torna ele tão mágico como personagem. Ele é alguém agarrado em mistério, agarrado em uma personalidade que a gente nem sabe se é uma máscara, se é realmente dele. E ele ser tão imprevisível combina com tudo isso. Mas agora, por que ele queria que regulamentasse no bagulho lá, mudasse? Iremos para o mangá, para o arco da Expedição ao Continente Negro / Guerra de Sucessão, aonde vemos ainda mais desse personagem. Cara, esse design do Netero aqui tá loucaço, mano, que quanto isso? Ele consegue ser cada vez mais empolgante de ver. Em determinado momento, parece até meio louco ele. O Império de Kakin faz um grande pronunciamento que eles agora irão patrocinar uma grande viagem ao Continente Negro, o local mais misterioso do mundo de Hunter x Hunter. Cara, bizarro, né? Hunter x Hunter é só aqui, né? Não é isso? Lá é... Mano, isso é doido, né? É uma boa escrita isso, porque você fica curioso pra saber... Mano, e se alguém sobrevivesse, como é que deve ser lá? Porque eles só estão uma partezinha do mundo. O resto em si é como se, tipo assim... É como se você tivesse aqui... Beleza, o planeta Terra fosse só uma areazinha e o resto fosse, tipo... Sei lá, mano... os dinossauros não foram extintos. Ali é onde os dinossauros estão. Ali é tem demônios, sei lá. É tipo como se fosse no mesmo local, tá ligado? Tudo junto.
qual pessoas já fizeram expedições, É a mas área algo hardcore. É só pra quem já zerou o jogo uma vez. sempre muito controlado, com poucas pessoas. O Império de Kakin promete ir para esse lugar com toda a sua família real e inúmeros convidados, como se fosse uma viagem de cruzeiro. É, todo mundo vai querer ir. Bizarra. E o seu explorador principal, o cara que vai Caraca, o personagem de Shumatsu no Valkyrie, qual é o nome? O primeiro lá que lutou contra o Thor? liderar essa expedição é ninguém mais, ninguém menos do que Beyond Netero, o filho de Isaac Netero, que se Cara, que ele tinha um filho, cara, idêntico. torna um Olha o dos tamanho da grandes orelha. rostos dessa expedição. Então nós revemos Pariston quando Beyond está falando com a sua galera, com as pessoas que ele contratou para ir com ele ao continente negro. E com um discurso empolgante, ele fala que a gente vai pro lugar que ninguém mais foi, faço o que quiser, quero que se foda, eu não vou impedir ninguém de fugir, mas ai de quem ficar no meu caminho. E a gente vê o Pariston ali de cantinho, bonitinho, aparentemente Ah, é, o Pariston tá ali. Eu pensei que o Pariston fosse esse aqui mal desenhado. Eu falei, ué, mudaram o design aqui nesse momento? Ah, não, ele tá lá longe. agora como um capanga de Beyond. E então, em uma Mas, olha só. Quero ir pra um lugar onde ninguém nunca foi, encontrar as pessoas nunca encontradas, não serem contido por ninguém. Façam o que quiser, pisem no desconhecido. Não impedirei de ninguém ir atrás de quem fugir. Não impedirei ninguém de ir, nem irei atrás de quem fugir, mas acabarei com qualquer um que fique no meu caminho. Tá vendo? Isso prova que as pessoas, eles não são boas pessoas. Como é que o filho do Netero tem esse pensamento? Acabar com os outros, do nada. Tipo, mano, por que acabar com as pessoas, cara? O cara não é bom, tá ligado? Esse pessoal não é bom, eles fazem o que dá na telha, simplesmente. bonitinho, aparentemente agora como um capanga de Beyond. E então, em uma reunião do Zodíaco, Tidal, a nova presidente, diz que Pariston e Jin pediram para sair do grupo, e ela permitiu. Caramba! E além disso, o V5, que é basicamente a ONU, né, a Associação dos Países mais importantes V5. Caraca. Gear 5. no mundo de Luffy. Hunter x Hunter, pediu para caçar Beyond. E que isso? Por que é um homem perigoso, caçar ou ser caçado? Cara, mas ele é o... Oxi! Só porque ele quer cruzar o bagulho negro? O que ele tem a ver, velho? É porque ele pode trazer os bichos pra cá, né? É perigoso, né? Pô, mas é o filho do Netero, cara. Como assim? Netero. E realmente, Beyond Netero se entrega. Ah, esse era o filho do Netero na thumb, não era o Netero. Eu pensei que era o Netero mais jovem. Se preso por um tempo, vou esperar o quanto for necessário. Ele aceita ser preso pela associação e diz que não tem problema nenhum. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Ué, E e com se ele esperar 500 anos? E aí, como é que faz? A sentença dele é 500 anos, vai fazer como? tudo isso, o Vai V5 ficar entra em esperando? acordo com o Império de Kakin, eles se tornam o V6 e a expedição irá ocorrer com a supervisão da Associação Hunter. E então Ué? Jin chega no Só que sem o filho do Netero. O filho do Netero vai continuar preso. Por quê? Por que ele vai ser preso? covil dos soldados de Beyond e já fala que o continente negro é na verdade o continente dos sonhos. Então Pariston diz ali que ele achou que ele estava aí para impedir eles. Então Jin fala ali que esse tumulto todo é bem o que você gosta. Dependendo se a associação cair na provocação do Beyond ou não, você mandaria as 5.000 formigas quimera. Você já Como assim mandaria 5 mil? Mandaria pra onde? Você já brincou bastante, não foi? A associação não é mais seu brinquedo particular. Então para de causar mais perturbações. Mas brincou mandar pra bastante, onde? não foi? A associação não é mais seu brinquedo particular. Então pare de causar mais perturbações. Então a brincadeira de verdade que o Pariston diz pra Shido é que se a associação ficar chata, o cara vai simplesmente mandar 5.000 formigas quimera pra sede. Esse cara é louco. Pariston Ah, básico. Pô, mas essas formigas são fortes? Porque, pô, mano, tinha formiga que usava NEM e era forte. Mas, quer dizer, além da Pitou e da Guarda Real, já tinha outras formigas com NEM, não tinham? Tipo, tinha aquela formiga que o Killua sola, não tem? Ela não usava NEM também? O coelhão? Coelhão esquisito? Ele tinha NEM, não tinha? Pô, o Hunter, a mina é 3 estrelas, como é que ela não vai solar? Ela sola, pô. então diz: bom, você finalmente decidiu me fazer companhia. E Jin diz que brincadeira acha pra que mim. não.
talvez isso seja só mais uma É o Goku. brincadeira pra mim. E Jin sabe como se comunicar com esse ser que é o Pariston, falando as palavras que ele gosta de ouvir. Então ele. Jin descreve o Pariston. Ele é um bebê chorando pra ganhar atenção. Se você achar que a associação tá ficando chata, você vai procurar outra coisa pra brincar. O jeito mais fácil de encontrar um novo alvo é espalhar as quimeras pelo mundo. E ao mesmo tempo, forçaria a mudança nas regras quanto ao continente negro. Por que forçaria a mudança nas regras? Você e eu somos parecidos, nós sempre pensamos fora da Você caixa. e eu somos parecidos. Nós sempre pensamos Ai. fora da caixa. Pensa fora da caixinha. Então Pariston admite que Jin leu ele direitinho e revela: normalmente, quando pessoas amam e são amadas, elas se sentem infelizes. Então você tá me dizendo que o Gin teve um filho, tá ligado? Só que ele meteu o pé. Ele meteu o pé porque ele é um Hunter? Não, porque eu tava entediado. Fiquei entediado daquela mulher, não gostava dela, não queria ficar em casa não, queria trollar, queria jogar o Minecraft. O cara meteu o pé. Por que você me abandonou, pai? Por que você queria ser um Hunter? Era porque eu tava entediado, filhão. Mas quando eu sou odiado pelas pessoas, eu fico feliz. E eu sinto vontade de destruir as coisas que eu amo. Será que isso é muito estranho? E a gente vê a faceta maligna e bizarra desse personagem. Olha essa arte! Que esconde uma escuridão por trás desse sorriso. Pior do que o Ano Koji. Faz ele ser basicamente uma criatura. Nem humano ele se parece. Bom, mas Jin, eu sou o número 2. Jin então diz que o critério... É claro que eu sou o número 2, então o critério não é força. Você está me subestimando um pouquinho. Então Gin... É claro que eu sou o número 2. Então o critério não é força. Você está me subestimando um pouquinho. Peraí, mas como assim? Quem é o número 1? Era o Gin pra ser o número 1? Então o critério não é força. O critério não é força. Pariston diz, você tá me subestimando, né? Tá. É tipo assim, o Netero era o número 1 e o Gin é o número 2. É claro que eu sou o número 2. Então o critério não é força, o Gin fala. Aí ele vira e fala que o Gin tá subestimando ele porque o Gin não acredita que ele é forte. Né? Jin diz que se ele fosse apenas músculo sem cérebro, seria fácil acabar com ele. Mas esse não é o caso, e esse é o problema. Ué, se ele metesse a porrada agora no cara ali, como é que o cara ia impedir? Ele ia tirar o quê? Do nada, ele ia fazer uma equação de Bhaskara na frente do cara? Não entendi. Mesmo que eu te batesse e te fazesse cuspir sangue, você continuaria rindo. Ao invés disso, eu teria que acabar com o seu espírito. Nada a ver, cara. Não precisa acabar com o espírito dele, cara. É só acabar com a vida dele. Não tem nada... Cara, tá inventando dificuldade onde não tem, cara. Se o cara não estiver vivo... Mano, o Coringa para de rir no momento que ele quebra a boca. Oxi. Caraca. Pariston observa mais uma vez, talvez o único homem que consiga ler ele. Jin então oferece dinheiro para as pessoas aceitarem ele como o líder desse pelotão, atrás apenas do Beyond. Mas nem todo mundo aceita, e diz que até que todos aceitem o dinheiro deles, eles não ouvirão nenhuma de suas ordens. Então ele tem dinheiro à beça. Jin É igualzinho o Gin, ele é igualzinho o Gon. Começa O cabelo é igual. Falar com cada um deles, dizendo que todos eles são especialistas, né? E quando ele começa a fazer uma espécie de discurso motivacional com a galera do Beyond, Pariston só pensa: que irritante. Nós pensamos de um jeito bem parecido. Será que é por isso que eu não gosto dele? Afinal, Pariston não parece gostar muito de si mesmo. Ele gosta de ser odiado. Tanto que ele se pune, né? Ele destrói tudo que ele gosta e gosta de que as pessoas odeiem ele. Gosta desse sentimento. Então ver alguém parecido com ele talvez seja um sentimento estranho. Jin continua inspirando a galera, falando que eles fizeram o que fizeram e têm coragem. Se fossem covardes, nunca iriam até essa terra de mistério. Vocês precisam de grande força de vontade de pessoas que confiam na própria habilidade. Se vocês fossem realmente covardes, nunca iriam ao continente negro apenas pelo dinheiro, não é? Só pelo dinheiro. E Pariston, ouvindo isso, continua: tão irritante. Eu posso acabar odiando alguém pela primeira vez na vida. Afinal, o que acontece quando um homem que adora ser odiado começa a odiar? Como ele vai lidar com a sensação que ele provoca em todos que ele conversa? Estou ansioso quanto a isso. Então, será que ele tá fazendo de propósito pro outro odiar ele? E ele criar uma rixa com o cara pro outro evitar de fazer besteira no mundo alheio? Só tentar prejudicar alguém diretamente. Então vocês 10 não são todos, são.
Poderiam dizer aos outros que vou pagar adiantado a eles também? Estou ansioso quanto a isso. Então Jin diz ali que eles não são todos os capangas do Netero e pede pra Pariston dizer pro resto que ele vai pagar todo mundo adiantado. E Pariston concorda e diz que irá avisar a todos. E pensa, quero saber o que vou querer fazer com alguém que eu odeio. Assim talvez ele entenda o que as pessoas querem fazer com ele. Então, conhecendo os outros capangas do Beyond, ele diz ali Oxi. Mas não é só porque alguém te odeia que ela vai agir da mesma forma que o Pariston agiria com alguém que ele odeia. Não é a mesma proporção. O Pariston é mais maluco. Então ele não entenderia o que alguém iria querer fazer com ele. Porque ele agiria de uma forma muito mais extrema que uma pessoa normal, porque ele é maluco. Nosso chefe é o Beyond. Não ligamos para quem é um mero número 2. que ele não vai esperar. O chefe é o Beyond e eles Cara, ele é o número 2 Não é força. Não é força, então. não ligam pra É o Beyond Netero que é o número 1. Tá. quem é o número Eu 2. pensei que o Netero que foi de Comes e Bebes, que era o número 1 do quesito de Hunter. Então Pariston, Jin decidam qual dos dois vai sair. Jin diz ali que na verdade tem 3 opções. Pariston diz que não, tem 4. Então Jin diz a terceira opção: vocês saem. E Pariston complementa com a quarta opção: vocês morrem. Então os dois começam a lutar contra esses caras e Pariston tem um gostinho das habilidades de Jin, que não mostra o seu Hatsu, a sua habilidade nem, mas mostra o quão forte ele é sem isso. Então Caraca, ele é forte de porrada com esse shape aqui. Pô, imagina se treinasse, o cara é powerlifter. Que isso, moleque, o cara todo esmirrado sem usar nem, tá forte na porradaria. Será que tem mais algum? Não, devem ter. Mano, que legal fazer a dupla dinâmica aqui, tô achando maneiro. Devem ter assumido que os homens terminaram o seu trabalho. Você pediu que eles fizessem isso, certo? Está óbvio que isso tudo foi armado. Cara, tá derrotando interessante, eles mano. com bastante Porque facilidade. o Pariston parece que agora ficou interessado no game. E, mano, o Pariston parece um cara maneiro de impressionar. Ele pergunta se tem mais algum. E Jin diz ali que devem ter assumido que os homens terminaram seu trabalho. Pariston não entende e Jin fala: bom, você pediu que eles fizessem isso, certo? Está óbvio que isso foi tudo armado. O maior erro foi quando o Zangado de Moicano nos deu a opção de fugir. O que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de merda. Se for pra fazer algo assim na próxima vez, faça você mesmo. Algumas falhas eram facilmente notáveis, mas o maior erro foi quando o Zangado de Moicano nos deu a opção de fugir. O que fiz com eles por respeito, já que o que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de lixo. Se for fazer algo assim na próxima vez, faça você mesmo. Isso se realmente quiser ver minhas habilidades. Acho que eu acabaria me pondo em risco de verdade se fosse encarar todos eles. Que isso? Acho que eu acabaria me pondo em risco de verdade se fosse encarar todos eles. Que isso, cara? Tá regando? Ele não tancava geral ali, não? É isso que ele tá dizendo? Eu não entendi. Ele meteu o pé e fugiu ou ele bateu nos caras? Não entendi. Ele meteu a porrada no cara e fugiu? Ou ele quebrou o chão pra fugir? Ele quebrou o chão do barco e fugiu, é isso? Seu Hatsu, a sua habilidade nem, mas mostra o quão forte ele Eu pensei que ele estivesse batendo em alguém que não dava pra reconhecer. sem Caramba. isso. Então, Eu tava derrotando tipo assim, cadê o corpo? eles com bastante facilidade, ele pergunta se tem mais Ele derrotou. algum. E Jin diz ali que devem ter assumido que os homens terminaram seu trabalho. Pariston não entende e Jin fala: bom, você pediu que eles fizessem isso, certo? Óbvio que tudo isso foi armado. Ele armou essa tretinha, é isso? De tipo, ele foi tudo uma cena, vocês morrem, foi uma cena. Está óbvio que isso foi tudo armado. O maior erro foi quando o Zangado de Moicano nos deu a opção de fugir. O que fiz com eles foi por respeito, já que tiveram que seguir esse roteiro de merda. Se for pra fazer Ele fez o quê? Ele só bateu nos caras, então, não vai por ninguém. algo assim na próxima vez, faça você mesmo. Isso se realmente quiser ver minhas habilidades. E nós vemos o ódio do Pariston aumentar contra esse homem que sempre o lê perfeitamente. Caraca, o Gin é muito pica, cara. O Gin é muito pica. Eu não sabia que ele era tão pica assim. Então o representante dos restos dos soldados do Beyond diz ali que se o Pariston aceitar o Jin como número 2, todos aceitarão. E Pariston diz que sim. Todos concordaram. Então ele parabeniza. Mano, então o Beyond não é mais o número 1. Ele foi jogado pra fora. Ele foi desclassificado. Parabéns por se tornar o número 2. Só no nome. Você pode liderar como sempre. Eu me recuso.
Quero ver o quão bem você vai nos guiar. Entendi, então não vou me segurar. Jin por ser o número 2, mas Jin fala que, bom, só no nome. Se você quiser, você pode liderar como sempre. Ué, parabéns por se tornar o número 2. Ué, quem é o número 1 que lidera, não o número 2, né? Não? Pariston se recusa. Ah, ele... Ah, entendi. Eu pensei que Pensei que o Pariston tinha se tornado o número 1 e o Gin tivesse virado o número 2. Na verdade, o Beyond ainda é o número 1, mas ele tá preso. E aí o Pariston abriu mão de ser o número 2 pra dar o número 2 pro Gin. E aí o Gin fala, não, mas eu só quero ser no nome, tá ligado? Se você quiser, você ainda pode liderar. Aí o Pariston vira e fala, não, eu quero abrir mão de tudo mesmo. Do número 2 e todos os benefícios. E ele quer ver o quão bem você vai nos guiar. Jin confiantemente fala que não vai se segurar. E essa é a última vez que tanto Jin e Pariston foram vistos no mangá. E há a espera grande deles reaparecerem dentro do navio. Mas aí eles vão explorar o continente negro, então. Baleia. Afinal, com todo o caos que está acontecendo atualmente Navio lá, baleia. a gente quer ver muito aonde esses personagens irão se encaixar. Mano, esse bagulho é engraçado, é que nem One Piece. O bagulho todo sério, com as cenas sinistras, e aí tu vê o navio é uma baleia. O navio é uma baleia. Tinha uma cena aqui do navio baleia. Cara, olha aqui, ó. Isso é bizarro. O navio é uma baleia, velho. E como eu disse, a gente quer ver muito aonde e há a espera grande deles reaparecerem dentro do navio baleia. Afinal, com todo o caos que está acontecendo atualmente lá, a gente quer ver muito aonde esses personagens irão se encaixar. E como eu disse, a interação e dinâmica desses dois é uma das coisas mais especiais de Hunter x Hunter. A forma como tem uma batalha mental deles dois tentando se superar, e Pariston, mesmo com todas suas armas, não consegue surpreender esse cara. Ao mesmo tempo que o Jin sempre se impressiona o quão longe esse cara vai. É uma relação esquisita de respeito entre rivais, ao mesmo tempo que a gente não sabe se esses dois vão poder algum dia jantar juntos ou morrer lutando contra si. Um personagem como Pariston... porque eu não tô entendendo aonde eles querem chegar com isso. Tô achando interessante, mas não entendi aonde eles querem chegar com essa rivalidade ali. Tão misterioso. Até então o Gin tá na frente do Pariston. Porque o Pariston tá sentindo um sentimento que ele nunca tinha sentido. Ele tá, tipo assim, sendo consumido ali. E tá perdendo nos argumentos. Mas o Gin, ele continua ficando surpreso com as ações do Pariston, mesmo assim. Mesmo lendo elas. O que é meio esquisito, mas beleza. Ele tipo assim, ele consegue entender o que o cara faz, mas ele não bota fé que ele faria isso. Sei lá, beleza. Ao mesmo tempo tão popular como Pariston ser tão misterioso, ao mesmo tempo tão popular na comunidade de Hunter x Hunter, faz com que muitos fãs queiram desesperadamente querer saber mais sobre ele e tentar identificar de onde esse cara veio e quais mais coisas ele fez que não foram faladas na obra. E a gente tem uma das teorias mais bizarras e mais populares da comunidade de Hunter x Hunter envolvendo esse personagem, na qual há pessoas que realmente ali foi a cena que ele faz o discurso ali na sala, né? Ele fala que vai ser presidente. Acreditam que Pariston Hill é Sheila, a mesma menina que fazia parte da trupe de dublagem da Cidade Meteoro, que depois se tornou a trupe fantasma com... Cara, que eu não sei. Ah, essa é a mina que vai de comes e bebes? Ela sendo a única que não seguiu a vida criminosa, e a mesma menina que encontrou na floresta Kurapika e Pyro, na qual eu não conheço ela, pô. Não conheço. Não lembro. Tempo depois ocorreu o massacre do clã Curta. E muitas pessoas teorizam que foi Sheila que vendeu a localização do clã Curta para a trupe. E realmente... entendi. Mas eu não conheço ela. Ué, quando o anime começa... Ah, não, o clã Curta é outro, né? Que foi Sheila que vendeu a localização do clã Curta para a trupe. E realmente, em questão de aparência, os dois são bem parecidos. Então ela não virou da trupe, mas ela virou corrupta. Mas eu acho que a Sheila é um personagem que está sendo guardada para outra coisa. Até porque, se fosse o caso, provavelmente a gente teria alguma cena do Pariston reagindo ao Kurapika de alguma maneira. Provavelmente quando ele se tornou o rato no lugar dele, o Togashi poderia mostrar... Ué, o Kurapika virou o rato? O Kurapika tá no bagulho Hunter? Ué, o que tá acontecendo, velho, com essa obra? Ele tem alguma reação, mas isso nunca aconteceu. Mas é uma teoria legal e que tem pontos que sustentam ela.
Pera, mas quem é o clã que foi vendido ali? É o clã dos Olhos Carmesim? Não, né? Porque o clã dos Olhos Carmesim, quando o anime começa, isso já tinha acontecido, né? Esse já era um fato do passado, não chega a mostrar no anime acontecendo, né? Isso é algo que tava na história, não? ela que realmente são meio bizarros. Ao mesmo tempo que há várias pessoas que acreditam que foi ele que começou a trama do arco das Formigas Quimera. Foi ele e Beyond que tiraram a Formiga Rainha lá do continente negro e colocaram na NGL, provocando Que isso, cara? Como é que o filho do Netero faz isso? o início de uma das maiores ameaças que já pousaram no continente habitável das Formigas Quimera. Foi ele e Beyond que tiraram a Formiga Rainha lá do continente negro e colocaram na NGL, Cara, que filho da provocando o mãe! início de uma das maiores ameaças É a criatura mais fraca do continente negro, tá ligado? que já pousaram no Meruem. continente habitável do mundo de Hunter x Hunter. E Então o que acabou. Então, mano, se o Meruem era a criatura mais. Não sei se é, né? Mas vamos supor, Meruem, criatura mais fraca do continente negro. Vai lá e é assim, cara. Não tem como então tancar esse mundo. sustenta isso é o fato de Pariston ter se do mundo de Hunter x Hunter. E o que sustenta isso é o fato de Pariston ter se juntado a Beyond logo depois das eleições, como se eles já se conhecessem de outros carnavais. Isso sim. Ao mesmo tempo que Pariston diz ali pra Tidal no final Só queria me meter no caminho do presidente. O ex-presidente Netero gostava muito de lidar com os problemas que eu causava que o pra ele. presidente sempre gostou de se meter nos problemas que ele criava. E quem resolveu os problemas foi a Quimera, Isaac Netero. Além de saber que ele E tem quem negou foi ele, né? Ele que atrapalhou a enviar os Hunters, né? Ele que negou. Negou um pedido do presidente. Como é que é isso? a posse das 5.000 formigas Isaac Netero. Além de saber que ele tem a posse das 5.000 formigas Quimera que sobraram de toda aquela trama, mostrando que ele é alguém que tá dentro de todo esse trâmite. E é isso Cara, que e onde é faz que ele meteu essas 5.000 formigas? Tá escondido aí? ele ser Tá no quintal dele? tão fascinante. Tá no chão ali? Fazendo um formigueiro? Ele é um personagem que é um constante mistério. E esse tipo de teoria mostra algumas coisas. São teorias... Aqui ele tá magrinho, né, mano? Aqui eu acho que no anime ele ficou meio esculachado. Ficou muito desnutrido aqui, velho. Ele poderia ser um pouquinho... No mangá ele tá muito bem desenhado. que engrandecem ele, Aqui pelo menos no anime ele tá meio... tá ligado? Tá parecendo aquele loirinho de Boku no Hero, no velho. nosso imaginário. Ao mesmo tempo que, mesmo sem tantas Um pouco, lembra? informações, Mais ou menos. mesmo sem tanto apelo, afinal ele é alguém odiável, ainda assim as pessoas querem saber mais sobre ele. Ele intriga, ele Esse olhar de psicopata de Hunter x Hunter é muito bom. cativa. A gente reza pra ele aparecer logo nesse arco e fica teorizando como ele vai aparecer. Então ele é um perfeito exemplo do que um personagem misterioso precisa. Mistério por mistério, às vezes não é o suficiente. É uma junção de várias coisas que conseguem fazer com que aquele personagem seja algo que realmente faz com que as pessoas queiram desvendar o mistério que ele representa. E Pariston A roupa faz dele brilha. isso como poucos. E representa muito bem a complexidade desse arquétipo e o quão bem feito um personagem desse pode ser. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, Bravo. comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me Já ajuda deixei, demais. like. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada pra me ajudar. E antes dos agradecimentos, boas Já tinha hype nessa época? Cadê? Foi quando isso? 25 de dezembro. Ah, entendi. festas para todos vocês e fiquem ligados que no sábado terá o último vídeo do ano do Inferno de Dante. Comam bastante, se divirtam bastante e assim como Pariston, incitem intrigas na sua mesa de Natal com o seu avô bolsonarista e com a sua prima de cabelo colorido que vota no PSOL. Divirtam-se. Tô brincando. Não façam isso. Um agradecimento Poxa. especial para Droga. Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zabolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Ó, Matheus ó. Queiro, Rian Charles, Bruno Cara. Gustin Gelke, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadelli, Vanilson Silva, Retroblade, Antônio Tavares, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Claringeira 95, Gustavo Parece que eu tô vendo o final de alguma série de cartoon, tá ligado? Que no final sempre vinha o... Tipo, Incrível Mundo de Gumball. Incrível Mundo de Gumball, toda hora no final vinha todos os créditos do pessoal falando assim. Bonner, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Melona Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Victor Moser, Zero Zaki, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Branco. o nome desses caras, Corredor velho. APL, Victor Moser, Zero Zaki, Rafa, Gabi, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel
Branco Júnior e Fiat Polo. Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Maydrum, MZ Guido, Senhor Perereco, Samuel Paulo, Real Benedito, Hipnos 11, Thiago Nil, Igor Senhor Perereco é fogo. Viana, Ibura, Dedei, Davi Martins, Carlos Moreira, Daniel Montanha, Wev, TH Júnior, Cauã Alves, O Indialogável, Cara, o cara, toda a família, velho, toda uma cidade. Nunes, Demobit, Toger e Gabriel Fraga. Eles são os membros do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro Brabo, também. velho, brabo. Pouquinho uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. E galera, estamos com 68 membros, vamos tentar aí chegar a 70 até o final do ano, esse presentinho de Natal pro seu guri. Então realmente considere, ajudem o mendiguinho. Tchau, tchau. Já sabe, né? Você já tem que virar um shapeado também, tem que fazer essa força agora pra mim, né? O cara ali, esnobando assim na minha cara, jogando todos os membros na força, gente, shapeados, não tem jeito. Mas ó, ele falou desse cara, e esse cara ele realmente pareceu um plot interessante. Porque eu não lembrava dessa grandiosidade desse personagem, realmente. Eu não lembrava da essência dele. Só depois que ele mostrou a cena ali que eu me recordei de alguns momentos. Mas é que eu fiquei sabendo de um personagem, eu já comentei isso em outro vídeo, do Hunter x Hunter, que eu acho que tá só no mangá, não tá no anime. Que me falaram que é um personagem que eu acho que saiu uns capítulos de Hunter x Hunter, que tem até a parte do Hisoka lá no navio que ele vai pra algumas formigas, algumas patas da aranha, se eu não tô enganado, que só saiu no mangá, não tem no anime, e que tava tendo continuação, né? E que mostrou um personagem que, na verdade, ele tá com todos os olhos carmesins. Até onde eu entendi que me foi dito, é que tinha um personagem que aparece numa sala e aparentemente ele tava envolvido em alguma parada gigantesca. Ele era pra ser o personagem até então mais forte do mundo ali, né, de Hunter x Hunter, da rapaziada sem ser o continente negro. Tinha sido o que eu tinha entendido no comentário. Eu queria saber se isso é verdade, se esse personagem é um personagem à parte, ou lá na frente já foi revelado que é esse aí, ou se tem relação. Porque comentaram isso e depois eu não vi mais nada sobre, eu não cheguei a pesquisar no YouTube, né? Mas eu não vi ninguém mais falando sobre isso, não reparei mais ninguém comentando sobre isso. Então eu fiquei assim, cara, isso tava errado, isso foi alguém que passou um caô, tá ligado? Ou se é real, porque me falaram, eu falei, nossa, é um personagem então... assim, que foi apresentado que na verdade ele era pra ser o mais forte da parada. Ele que tava por trás de tudo, e até então a gente nem sabia da existência dele. Ele é muito forte, mais forte que geral. Eu acho que o lance era ele mais forte que era o Meruem, ou era mais forte que o Gon na forma adulta, alguma parada assim, não sei. Eu não lembro o que o pessoal tinha falado direito, mano, porque isso tem muito tempo. Inclusive ele aqui no início, antes de apresentar esse personagem, fez uma comparação a outras obras, né? Eu acho que ele comparou até com algum personagem de The Witcher, mas eu não sei se é de The Witcher, porque eu não joguei The Witcher, mas parece. Parece de The Witcher. Sei lá. Mas ele foi falando cara características mostrando um personagem que eu não conheço. Não tem jeito. Esse aqui é de Fire Force, né? Eu acho. Mas, mano, é isso. Esse foi right. Se você gostou, deixa o likezão. Ajuda demais a divulgação, beleza? Quero de novo agradecer os membros do canal Shapeados aí. Quero agradecer o Jonathan Blaze 37, o Harry Guedes, o Mandara Hack, o Leozinho Amaral, o Minami, o Luiz 7, o Manel, o João Fake, o Nicolas, o Santos MTS, o Guizin, o PX Orelha, o Daikizinho, o João Vitor, o Jonathan. É isso. Valeu, falou e tchau!